eu às vezes comento com as pessoas que estão mais próximas de mim, é que eu tenho sentido o respeito que cada um de vocês, cada um dos departamentos tem por mim, e a confiança, às vezes, de falar, não, Cristiane, me ajuda com isso, ou me auxilia com aquilo. Então, eu acho que essa questão da confiança e da liberdade de trabalho que a gente tem é muito importante. Eu vou falar de duas funções que, atualmente, eu estou exercendo aqui na Secretaria de Educação. Em relação ao IAS, eu sou a técnica responsável pela inserção de dados do IAS. Então, todos esses dados que o pedagógico acompanha das escolas, que os gestores, eles monitoram nas escolas, são passados para mim através de formulários. Eu fiz um esqueminha para vocês perceberem que o Instituto Ayrton Senna, ele disponibiliza esse CIAS, que a Ana Maria falou bem, que é o Sistema Instituto Ayrton Senna de Informação de Gestão de Programas. Ele disponibiliza isso através do sistema AUGE. Então, na realidade, o nosso contrato com o nosso contrato de prestação de serviços não é diretamente com o Instituto Ayrton Senna, porque com o Instituto Ayrton Senna é apenas uma parceria. Então, a AUGE é que disponibiliza esse sistema de informação de dados. Então, o contrato que a Secretaria paga é para essa empresa AUGE. Pode passar. Objetivo: fazer a educação formal um caminho eficiente para o desenvolvimento das crianças matriculadas nas redes públicas de ensino. Eficiente porque eles trabalham realmente com dados. Então, eles acreditam que o gerenciamento de dados, ele auxilia bastante nessa previsão dos problemas que possam acontecer em relação à aprendizagem, que a gente possa correr atrás do prejuízo em tempo hábil. Como que é feito isso? Através da ferramenta gerencial que é o CIAS, que é o sistema que a gente acessa, a Ana Maria até mostrou. Eu nem coloquei a foto, até brinquei com a Maria, pensei, a Ana Maria tinha gravado no computador dela, porque nós não estamos tendo acesso por enquanto. Então, através dessa ferramenta que registra e monitora os dados educacionais dos municípios parceiros, indicando através de relatórios quando e onde é preciso intervir, de forma que os responsáveis possam atuar rápido e efetivamente para que as dificuldades sejam superadas. O que os coordenadores pedagógicos fazem? Eles têm os critérios de acompanhamento, de leitura escrita, de dias letivos, e depois eu vou mostrar para vocês todos esses critérios, e isso é registrado em números. Então, à medida do nível que é acompanhado, ele pode ver quem é o aluno, qual é a escola da rede que está com o nível mais baixo, de que núcleo que essa escola saiu, porque essa questão da nucleação é uma das metas e é um dos parâmetros que o Instituto Ayrton Senna coloca, porque nucleando as escolas fica mais fácil esse acompanhamento. Passa, Cris. E esse monitoramento é feito por 4 programas. A Secretaria de Educação paga e faz adesão a 4 programas, que é o Gestão Nota 10, porque esse monitoramento é feito em 4 instâncias, porque precisa capacitar o gestor para trabalhar com isso, precisa capacitar o coordenador, precisa capacitar as coordenadoras de núcleo e precisa garantir a aprendizagem do aluno. Então, o Gestão Nota 10 é o que capacita o gestor. O sucesso educacional, para o Gestão Nota 10, é uma questão gerencial e baseia-se em estratégias de acompanhamento do processo de aprendizagem. O programa Gestão Nota 10 oferece capacitação e ferramentas gerenciais aos diretores de escolas e equipes da Secretaria de Educação. Nesse caso, como eu disse para vocês que eu sou a técnica responsável pela inserção dos dados, a Marli é a coordenadora do Gestão Nota 10, então ela promove os encontros, são 6 encontros anuais entre os gestores, para capacitar, e a gente recebe material para essa capacitação e ela promove essa capacitação. A Rosana faz o mesmo processo com o Circuito Campeão, que é a qualificação dos coordenadores pedagógicos e coordenadores de núcleo, e a Ana Maria apresentou a parte de correção de fluxo, porque ela é a coordenadora da correção de fluxo e faz esse mesmo trabalho com o grupo dela. Essas são as metas que o Instituto Ayrton Senna propõe para a eficácia do processo de aprendizagem. E eles falam isso, que o Levi falou lá na frente, eles não preocupam com o ensino, eles se preocupam com a aprendizagem. Os critérios são utilizados para medir a aprendizagem, não o ensino. O
cumprimento de 100% das 800 horas mínimas de aula. E vocês veem que eles nem falam em dias letivos, eles falam em horas-aula. O aluno tem que ter essas horas aula mesmo. 98% de frequência de professores e alunos. 95% de alfabetização ao final da primeira série, 7 anos de idade. 95% de aprovação. 2% de reprovação por falta, abandono e 95% de fluxo escolar corrigido no mínimo. Então, quando a Ana Maria falou desse crescimento, porque deu uma paralisada nesse atendimento no ano passado, então agora isso reflete automaticamente, esse número de alunos a ser atendido, ele aumentou razoavelmente, né, Ana Maria? Mas a gente sabe também que não vai atingir totalmente esses 95%, porque entram outras questões. Às vezes o pai não quer que participe, aí não vai participar. Distância, espaço físico. Pode passar, Cris. O circuito campeão, que contribui para fechar essa torneira da correção de fluxo, do analfabetismo, da repetência e da baixa aprendizagem na fonte do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O circuito gerencia e acompanha o ensino e a aprendizagem. Então, é através do circuito campeão que a gente vai fazer esse controle. Um por um mesmo, aluno por aluno mesmo, turma por turma mesmo, inserindo dado a dado. A Ana Maria insere os dados da correção de fluxo, que no ano passado, se eu não me engano, foram 15 turmas, né? O ensino fundamental são 545 turmas. Pode passar, Cris. Correção de fluxo, a Ana Maria falou bem, eu nem vou retomar, pode passar. Os envolvidos. Técnico responsável pelo CIAS sou eu, coordenadora de gestão nota 10, a Marli, coordenadora do circuito campeão, a Rosana, coordenador de correção de fluxo, a Ana Maria. Mais os gestores escolares, coordenadores pedagógicos e coordenadores de núcleo. Atendimento na rede municipal. Esses dados foram os dados que nós fechamos em 2012. São 38 unidades urbanas e rurais e elas se mantêm agora em 2013. Em média, 124 pessoas em formação, entre gestores, coordenadores pedagógicos e coordenadores de núcleo. 15.143 alunos acompanhados efetivamente no circuito campeão. 416 turmas de 1º ao 5º ano. 129 turmas de 6º ao 9º ano. 7 turmas de se liga, 8 turmas de acelera. Então, são 560 turmas. E aí eu passo a fazer como o Alisson fez. Aí eu começo a fazer uma continha. Pode passar, Cris. As atividades. Inicialmente, antes de começar a mexer na plataforma, a gente precisa fazer a elaboração do plano de ações e metas. Como que é feita essa elaboração do plano de ações? Pega o resultado do ano anterior, que o sistema, como a Ana Maria falou, gera todinho. E a partir daí a gente planeja as ações para o próximo semestre pautado naquelas metas que o Instituto propõe. A gente não pode baixar a meta, porque supõe-se que se a pessoa conseguiu até ali, ela é capaz de melhorar. Esse é o ideal do Instituto Ayrton Senna. Então, orientação na elaboração do plano de ação e, assim, eu tenho observado que por mais que o Instituto funcione desde 2001, e quando eu estava na escola e era secretária, eu não tinha essa visão, a gente não consegue, essa cultura de trabalhar com dados é muito complexa. As pessoas não conseguem compreender, não conseguem visualizar aquilo que eles têm em mãos na escola, documentado, gerado em arquivo, tudo direitinho. Auxílio na elaboração do plano de ação e metas da secretaria, porque primeiro a gente faz o plano de ação da secretaria para depois elaborar o da escola e tudo isso é inserido no sistema. Levantamento dos profissionais envolvidos, porque existe um controle de frequência e assiduidade. A inserção. No início do ano, a gente insere o perfil de atendimento, que vai falar qual que é a modalidade que a escola atende, a situação socioeconômica, tudo direitinho da escola. Depois, a gente insere plano de ação e meta, que é o que a escola pretende alcançar, e, por fim, o perfil da turma. E aí, a gente insere, novamente, turma por turma, aluno por aluno, para constituir esse perfil. Pode passar. Mensalmente, o que eu tenho feito lá e agora, graças a Deus também, a Irene está para poder me ajudar, a Denise já passou por lá e ela sabe exatamente o que é. Então, o acompanhamento de leitura
mensal 2 são inseridos todo mês. Então, dessas 560 turmas, todo mês insere acompanhamento de leitura escrita e acompanhamento mensal. Nesse acompanhamento mensal, a gente controla frequência de professor, de dias letivos, de falta de professor, de falta de aluno, individualmente, turno por turno. Auxílio na organização dos encontros do Gestão Nota 10 e Circuito Campeão, elaboração e envio de relatórios devolutivos ao IAS sobre o encontro. A cada encontro a gente faz um relatório, especifica tudo o que aconteceu, como foi o encontro e passa para o Instituto Ayrton Senna e vai fazendo um controle de frequência e portfólio que a gente tem que apresentar no final do ano para eles. Então, nesse mês, mensalmente, o que a gente tem de formulário para inserir são as 545 turmas multiplicado por 2 formulários lá. Então, são 1.090 turmas de inserção. Pode passar. No bimestral acontece a mesma coisa e aí a gente tem que inserir os resultados bimestrais e essa conta é multiplicada por 3, porque são 3 formulários diferentes de cada turma. No final, recebimento, conferência e inserção dos mensais, dos bimestrais, resultado final, idade, série e conclusão, que aí essa conta é multiplicada por 5 e o tempo é reduzido. Por quê? Porque existe uma necessidade do departamento pedagógico de assegurar a frequência do aluno até o final do ano letivo, não é isso, Rosana? E aí esses resultados, eles são adiados até enquanto puder, no finalzinho do ano. E aí eu tenho a questão do prazo que o IAS dá, porque esse prazo, independente de ser 2, 3 ou 5 formulários, nós temos 10 dias úteis para poder inserir. A gente nunca consegue. É muito difícil. E não é porque não seria possível, não. É por questão do próprio sistema, do vai e volta das escolas, das coordenadoras de núcleo. Eu acompanho isso bem de perto mesmo. E erram e volta e arruma e é uma confusão. Volta lá um pouquinho, Cris. 2 vezes ao ano são aplicadas avaliações externas de língua portuguesa, matemática e ciência para alunos de 1º ao 5º ano. E aí eu conto demais com a colaboração do Compras, do Joirã e da Idelma, né? E da Dona Divina, claro. Porque são, em média, 100.000 cópias para ser organizadas e distribuídas nas escolas. E assim, até hoje, não tem tido erro, né, Rosana? Assim, vai tranquilamente, chega bem. Pode passar? Eu não digo que são eu não digo que são dificuldades, não, porque até a gente não tem tido dificuldade, não. Essa conversa entre mim e os departamentos é bem tranquilo. Mas isso daqui que eu coloquei como desafios, a gente já está solucionando, já está bem encaminhado. Seria a necessidade de notebook com internet, porque o sistema é online, né, Ana Maria? E o que a gente faz só aqui não dá para monitorar, não dá para fazer. Então, realmente precisa desse monitoramento. O comprometimento das unidades escolares em relação a prazo e fidedignidade dos dados em relação aos prazos estipulados pelo IAS. Porque o que acontece aqui? A gente tem um prazo que eles entregam. Aquela política do tratar bem, do não apertar muito, não sei o quê, muitas vezes atrapalha nisso aqui. A gente tem que ter paciência, tem que ir, né, cutucando devagarinho para ver se sai. E quando esses dados chegam errados para a gente. Muitas vezes, por mais que exista conferência, eu me identifiquei bem com uma fala que o Levi disse para a Ana Paula, quando a gente estava falando a questão da modulação, que ele fala assim, se você deixa a responsabilidade para eles conferirem, a responsabilidade é deles do erro. Se você senta e corrige junto, aí a responsabilidade é compartilhada, né? Então, eu sinto isso na pele porque a responsabilidade é minha. Só que eles me mandam números. E esses números, quando a gente bate, entra um aluno, sai um aluno, bateu, fechou, vamos para frente. Quando chega lá no final do ano, tem quantos alunos aprovados? 28 alunos. Quanto que eles me mandam? 26. Aí, e foram, acho que umas 12 escolas nesse ano de 2012. Aí, o que acontece? O sistema, a alimentação do sistema é assim. Quando eu insiro fevereiro, o janeiro bloqueou o mês. Quando eu insiro março, janeiro e fevereiro bloqueou. Quando eu chego lá, que eu detecto uma diferença, e a secretária, ou o diretor, ou o coordenador fala assim para mim, Cristiane, eu errei lá em janeiro. Eu tenho que ir lá excluir a escola o ano inteiro. E começar do zero. E quando eles falam assim,
A Rosana questionou isso comigo, né, Rosana? Assim que eu entrei, a Rosana questionou isso comigo. E eu sempre falo para a Maria, eu nem levo isso em consideração, não. Porque eu acho que o importante é o que eu estou fazendo agora. Sabe? Mas nós constatamos o quê? O que era feito até então? 4 alunos saíram e essa movimentação está errada lá atrás, descobriu lá em janeiro, eu vou lá no aí fecha. Então, até sou eu que sou boba, né? Falta de cultura na leitura e monitoramento e utilização dos dados, que nós justamente conversamos com a Rosana, porque até para resolver esse problema de tempo, a gente entrar numa parceria com os coordenadores pedagógicos, eu acho que ninguém mais interessado do que o coordenador de núcleo, e é essa também a função dele, de acompanhar esse dado. Então, se o coordenador de núcleo, que tem menos escolas, está dentro lá da escola, acompanhando isso, ele se propõe a fazer esse fechamento junto com a coordenadora pedagógica da escola, ele vai minimizar que esses documentos cheguem errados para mim, e ele vai estar fazendo o papel principal junto com o coordenador, que é essa análise dos dados. Porque para mim, que estou inserindo dados, não interessa. O que interessa é pedagogicamente as ações que vão ser realizadas a partir desses dados. A disponibilidade do sistema no início e final do ano letivo. Esse, eu até coloquei tudo em letras maiúsculas, porque eu acho que esse é o maior entrave mesmo e é uma questão burocrática. Por quê? O contrato com a AUGE é sempre de janeiro a dezembro. Quando chega em 31 de dezembro, e aí nós vamos retomar e lembrar que a gente tem que adiar até quase que o último dia de aula para pegar esses resultados, o sistema fecha por conta do vencimento do contrato. Entra em recesso aqui a secretaria. Quando a gente volta, hoje, 1º de março, nós estamos com o sistema totalmente parado. Então, se é uma análise de dados que precisa ser gerenciado com assiduidade, o que acontece? Existe essa falha realmente, e existe. Quem sofre muito com isso? As alfabetizadoras, que pegam esses documentos, porque elas realmente pegam, eu tenho que admitir, pegam passo por passo, confere dado por dado, analisa item por item, aí elas, Cristiane, ficou pronto? Não, não ficou. Ficou pronto? Não, não ficou. A Ana Maria fica me ligando. O sistema disponibilizou? Não, não disponibilizou. Não pode fazer o contrato por 2, 4 anos direto? Aí o que eu disse para o Alisson? O que eu tentei solucionar com o Alisson? Falei assim, Alisson, nós temos que então fazer o contrato assim, tá? Encerrando o contrato, vai fazer o contrato agora? Então que faça de março a março, por exemplo, ou de fevereiro a fevereiro, que aí a gente garante que em dezembro vai estar fechado. Mas aí a AUGE justifica que a gente vai inserir dados retroativos a janeiro, e eles estão muito enjoados mesmo, porque a Núbia sabe disso, que elas estão sofrendo também com esses contratos, os meninos do Compras sofrem também com isso, pode passar. Rapidamente, além dessa função aqui, é a de secretária executiva acompanhando a Marli, né, antes da Dona Selma, agora a Marli, na gestão. Qual que é o objetivo? Assessorar a gestora administrativa e pedagógica nas diversas atividades do departamento, zelando pela imagem da Secretaria Municipal de Educação e, consecutivamente, do secretário de Educação também. Atividades: recepcionar servidores internos e externos, comunidade em geral, com presteza, com foco nos anseios de cada um e vista a plena satisfação ao final do atendimento. E na nossa sala fica lotado de gente, e o problema maior é que para sair todo mundo satisfeito de lá dá um trabalhinho, né, Filtrar assuntos de atendimento simples com o objetivo de minimizar a sobrecarga e tumulto no departamento. Às vezes eu fico envergonhada. E às vezes a presença do Levi, assim, nos corredores, às vezes me incomoda. Por quê? Porque eu tenho consciência do tumulto que gera aquele espaço tão pequenininho, que é muito apertado lá dentro, e o povo fica em pé no corredor, e aí eu falo, não, entrar, não, e ele tá bom, porque lá é o calor da grama, muito calorenta, e ninguém quer entrar. E aquela montanha de papel, mas quem entra lá, às vezes pensa assim, é de organização da Cristiane. A Maria me conhece, eu trabalho com ela há 16 anos. Então, assim, não é não, é porque o fluxo é muito grande, o espaço é muito pequeno mesmo. Controlar e acompanhar a agenda diária da gestora administrativa e pedagógica, emitir, receber, responder, controlar e arquivar correspondências oficiais do setor e, em alguns casos, de outros departamentos da Secretaria Municipal de Educação, como é o caso das convocações, que tem que passar todas por lá,
ou dos pedidos de merenda escolar, que tem que passar todos por lá, então tem que ter um controle de alunos. Fornecer dados específicos quando solicitá-los ou requerê-los do departamento competente. Às vezes o departamento de fala, Cristiane, você consegue isso, às vezes eu não tenho lá pronto, mas eu tenho feito o possível para conseguir atender. Verificação diária de e-mails, que o fluxo também é grande. Acompanhamento em reuniões e eventos externos sempre que solicitado. Auxílio no encaminhamento de alunos novatos às unidades escolares. Eu tento ajudar a dona Judite, a Lúbia nisso. Quando fala assim, não tem solução de vaga, aí elas procuram lá. O que a gente pode fazer também tem feito. Atendimento de telefone, auxiliar agora, né, essa incumbência que, como o Humberto falou e a Ana Paula, nós vamos conseguir sim, que é auxiliar na implantação de um sistema de módulo no RH. E assim, ressaltando novamente, eu faço isso com muito gosto, porque isso é prova de que vocês têm confiado em mim e têm respeitado o meu trabalho. Pronto. Desafios também, que eu também não vejo como problemas não, mas é atender em tempo hábil todas as solicitações, porque o fluxo lá na sala é muito grande. Eu coloquei arte de ouvir muito e calar mais ainda, gente. O que eu tenho aprendido aqui na Secretaria de Educação é isso. Ouve, porque cada um daquele pessoal que chega lá, antes de conversar com a Marli, eles desabafam na antessala. E às vezes, não é assim, Lúbia? Eles desabafam na antessala. E aí, às vezes, você está querendo concentrar numa coisa, está querendo fazer outras atividades, você tem que estar lá, sorrindo, e fazendo. Mas é bom, isso treina. Isso é bom pra gente, sabe? Treina outras habilidades internamente. Preocupação com a satisfação de quem procura o departamento. Eu tenho essa grande preocupação, porque nós já tivemos grandes problemas assim, de atrito, de muita coisa, então eu fico preocupada. Talvez eu não consiga atender todos com essa presteza, mas eu tenho tentado. E uma possível fragilidade que eu não vejo problema, mas talvez incomode, é a questão do espaço e clima para recepção e arquivo de documentos. Então, eu me sinto incomodada com aquela bagunça de papel, com aquele espaço tão pequeno e as pessoas tumultuando, mas tem sido bem controlado. Eu também sou fã da Ayrton Senna, depois que eu comecei a trabalhar com o Instituto, e eu coloco essa frase aí que eu acho que cabe bem para quem está fazendo planejamento, para nós que estamos aqui planejando. Há um grande desejo em mim de sempre melhorar, é o que me faz feliz. E sempre que sinto que estou aprendendo menos, que a curva de aprendizagem está nivelando, ou seja o que for, então não fico muito contente. E isso se aplica não só profissionalmente, mas como pessoa. Eu penso assim, eu gosto mais de coisas diferentes, tá? E aprender. Mas antes de a gente olhar algumas carteiras vazias, né? Porque o povo não é assim mesmo, quem fica com muito fica prejudicado um pouquinho, né? Mas para mim também é um prazer estar com vocês. Como a Cristiane disse, né? Foi um grande prazer ser convidada a vir até a secretaria. Não porque eu não havia recebido outros convites, é porque enquanto eu era funcionária efetiva, o meu papel era na escola. Gosto muito de escola, de unidade escolar. Então, recebi várias vezes propostas para trabalhar aqui, mas sempre eu agradecia em forma de ofícios para que eu pudesse guardá-los, para não ser somente, né, palavras verbais. E depois que eu me aposentei, aí sim, para mim foi um prazer vir para cá, para que a gente pudesse trabalhar juntos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico que a gente vai fazer de 2013 a 2016. Aí vocês estão vendo, Secretaria Municipal de Educação, o prefeito Juraci Martins Oliveira, o nosso secretário municipal de Educação, o professor Dr. Levi Reis de França, que eu demorei a acostumar a falar professor Dr. Levi, porque eu vejo só professor, né? Nós estamos na educação, então eu falo mais professor Levi. E é responsável pelas ações que eu coloquei aí para que a gente pudesse fazer. Algumas eu já estou fazendo e outras a gente vai fazendo no decorrer do tempo. A gestão administrativa pedagógica, você precisa muito de colaboração. Porque não adianta eu estar no pódio e os meus colegas estão querendo cair, vou levantar. Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização, visando que esse projeto, o PE, ele visa proporcionar os recursos e colocar de maneira melhor para que você possa utilizar. Sem contar ainda que o PE, ele é uma metodologia também. Por que ele é uma metodologia? Porque ele permite estabelecer a direção que você deverá
poderá usar dentro da instituição. E esse objetivo do PE é fazer essa interação que nós estamos fazendo agora, para que realmente possamos conhecer as atividades de todos os colegas. Porque é muito fácil, como alguém falou aqui, às vezes eu estou no corredor, a outra pessoa começa a me julgar. Mas ele não sabe qual é a minha atividade que eu tenho a desempenhar. Então, por isso, é importante essa reunião. Né? O objetivo do nosso setor, né? Eu vou falar nós porque eu dependo de todos vocês. Tá? Então, é assessorar o secretário municipal de educação na articulação entre os diversos setores, estabelecendo a interlocução entre a Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares, orientando o gestor escolar no cumprimento da sua competência técnica na escola. Por quê? Porque não adianta, às vezes, tem pessoas que têm muito mais conhecimento do que nós, e têm aquelas competências. Mas aí, se ele não tiver aquelas habilidades, né, como é que ele vai ter atitudes? Ou seja, mudança de comportamento para que ele possa entregar aquilo que ele precisa fazer. Então, esse é o nosso objetivo. Porque eu estou aqui para ajudar. É como a Núbia. Eu tenho que engessar as coisas ruins para chegar no nosso secretário, só filtrar das coisas brilhantes. Não é mesmo? Tem hora que não conta não. Vai lá. É subsidiar o secretário municipal de educação nos assuntos referentes à operacionalização da gestão educacional. Então, eu vou assessorá-lo naquilo que precisar. Né? Nós vamos olhar, eu vou ouvir. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com igualdade com todas as pessoas. Eu vejo que, para mim, dentro do meu trabalho, não tem A, não tem B. Para mim, eu tenho que respeitar a igualdade. Eu tenho que ouvir, eu costumo não julgar as pessoas antes de ouvi-las. Porque, para mim, ética é o valor mais importante que tem dentro da sociedade. Então, por isso, nós temos que aprender a ouvir para depois julgar as pessoas com quem você vai falar. Tá? Acompanhar o cumprimento das diretrizes e compromissos previstos no planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação a partir de 2013 em parceria com os demais departamentos. Porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui é muito gracioso, é muito bonito, é muito motivador, porque quando você está numa palestra, que alguém fala, você vai se motivando. Mas depois, se não tiver alguém para articular, para acompanhar juntamente com a pessoa que irá ser responsável, se não me engano, parece que vai ficar analisando todas as ações, aí, essa resposta, então nós temos também que ajudar. Cada departamento vai ter que fazer a sua parte, porque senão, o que nós estamos fazendo durante essa semana vai deixar de ser bom. Né? Fazer o levantamento da demanda de espaço físico, de salas de aula, para atender os alunos na rede municipal, propondo, se necessário, a adequação por meio de ampliações do prédio, construção de novas unidades escolares e dentre outras coisas que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós já começamos a fazer. Nós já temos mais ou menos um norte de onde é que nós precisamos começar, que justamente é no norte, na região norte, né? Então, o que acontece? Eu falo muito. Então, o que acontece? Se nós não trabalharmos em equipe, nós não vamos sanar as dificuldades que precisa para que realmente a gente tenha um foco, porque o nosso foco é o aluno. Na secretaria, eu preciso focar. Eu vi bem quando eu fui numa palestra, gostei muito do que a palestrante disse, que nós que trabalhamos, nós temos que ter um foco. E o meu foco precisa de plenitude na Secretaria da Educação. E dessa plenitude, eu vou também analisar as demais escolas, para que a gente possa ter o quê? Ter qualidade no nosso trabalho. E se nós temos uma qualidade, que é uma gestão democrática dentro do nosso trabalho, nós vamos ter felicidade mesmo. Por quê? Porque nós vamos mostrar no nosso município, nós vamos mostrar para que os nossos gestores realmente tenham condições de trabalhar, mostrar o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo. Assegurar a manutenção do clima de cordialidade entre os diversos segmentos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, interna e externamente. Porque isso é muito importante para uma pessoa que está sob a direção de qualquer cargo. Se você não parar para ouvir, se você não olhar nos olhos do outro que está falando com você, se você não dar tempo para a pessoa, você não vai proporcionar aquele clima.
Porque uma pessoa saudável, de bom humor com a vida, ele é capaz de se empenhar melhor. Por isso, eu preciso fazer esse trabalho. Às vezes, o meu trabalho no meu setor não é fácil. As pessoas têm hora que eu pergunto, você está chorando por quê? Não, é de felicidade. Aí outros falam, não, Marisa, eu estou chorando de tristeza, porque eu preciso muito. Porque vocês não imaginam, gente, você tem que ter um controle emocional, que às vezes, eu nem choro quase. Vou falar para vocês. Porque a profissão faz com que você aprenda. Porque se eu choro junto com quem está eu atendendo, aí não vai virar nada, né? Porque eles chegam com um pacote de dívidas, pacote de não sei o quê, que separou do marido, tudo mais. Aí o que eu tenho que fazer? Ouvir, respeitar, procurar analisar. Eu faço de tudo, um pouco de terapeuta, de psicóloga, né? Clínica, psicóloga institucional, orientadora educacional, né? Às vezes em casa eu brinco, mas já vem a orientadora falar, mas não é. Realizar atendimento ao público com foco na resolução dos entraves e minimizar o índice de insatisfação nas tomadas de decisões. Então, quando o pessoal entra na sala, para que depois eu possa ouvi-las e fazer uma análise do que eu estou trabalhando, eu digo para as meninas, né, para a dona Judite, para a Cida, para a Cristiane, vocês monitoram para mim. Após a saída do cliente de dentro da minha sala, que houve o diálogo, vocês ficam monitorando para ver se ele saiu satisfeito ou insatisfeito. Às vezes, como disse uma professora, Maria, você diz o não, mas a gente sai até contente com o não, porque eu não nasci para enganar ninguém. Tá? Então, se pode, pode. Se não pode, não pode. Para que eu ficar enrolando a pessoa, vem amanhã, vem depois, não posso, só por enquanto não dá. Mas deixe seu nome, seu telefone, que depois nós vamos solucionar tais atividades para você. Porque eu acho que a gente tem que jogar limpo com as pessoas, né? Definir critérios específicos e parâmetros para a candidatura ao cargo de gestor escolar. Esse é uma coisa que a gente perde até o sono. Porque é muito difícil, você mexe com a diversidade. E nem todas as pessoas que é um excelente professor vai ser um excelente gestor. Então, você vai ter que definir os critérios para ver como é que a gente vai fazer. Porque na minha sala, eu já tive 3 gestores que queriam abandonar o cargo. Mas analisando e pensando bem, eu conversei com eles, porque não é bom para nós, e nem para ele, para a carreira dele, entregar o cargo agora, motivo, incapacidade. Né? Insegurança. Porque se você pensa que ser gestor é um mar de rosa, você está enganado. Você tem mais entradas do que alegria. São desafios. Então, o que acontece? Nós temos que analisar sobre isso aí. Eu vou com meus colaboradores, né, que é a Helena, o Comerme e demais pessoas, para que a gente encontre como nós vamos fazer para que realmente esse diretor possa ter o perfil de candidato ao gestor mesmo. Promover formação específica aos candidatos aptos à eleição de gestores, norteando a construção do plano de gestão individual. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tantas as vezes que fala em palestra, a primeira coisa que o ser humano fala assim, faz uma palestra de relação interpessoal. Não existe isso. Você pode fazer N, que essa relação, essa educação vem do berço. A gente pode fazer para você adquirir conhecimento, mas se você vai falar aquela pessoa, você não muda, só se ela quiser. Se ela quiser, ela vai mudar. Mas se não, ela vai continuar a mesmice e até prejudicar os demais que estão fora. É como disse o professor Levi, um tomate podre, ou seja, maçã, que ele fala, ou uma laranja, vai fazer a caixa. Então eu tenho que retirá-lo para que eu possa realmente sanar aqueles pontos negativos que a gente se impõe. Né? Promover o processo eleitoral, assegurando a legalidade e efetividade de cada etapa. Esse processo eleitoral do gestor, que vai todo desde o edital, desde o curso de formações, tudo isso, mas com meus colaboradores também, que a gente tem que analisar junto, porque vocês sabem que o povo fica de olho e qualquer esbarradinha que você der errado, você escorrega. Né? Assegurar a matrícula a 100% da demanda de crianças e jovens de 6 a 14 anos nas unidades escolares. Por quê? Eu tenho que segurar, porque eu tenho que fazer o que o secretário precisa fazer. Né? Então, para que não dê desgaste a ele, eu tenho que correr. E quem me socorre é a dona Judite, a Cida e a Cristiane, eu só entro em ação no último caso. Porque se eu entrar toda hora em ação, eu também perco meu respiro. Né? Então a gente vai. Outro dia, tinha 3 crianças, né, dona Judite? A senhora disse, não tem mais jeito, o diretor não deixa. Eu liguei e falei para o diretor, não tem carteira. Falei, dá a sua cadeira para o aluno sentar.
Você dá sua cadeira, pega mais 2 cadeiras, então pode mandar vir aqui, não é isso? Falei, porque nós, gestores, é para circular na escola e não para ficar sentados. Né? Então eu sou muito democrática. Eu me esforço para ser democrática, mas tem hora que tem que ser tradicional, gente, porque senão a coisa não anda, né? Elaborar e implementar instrumentos de avaliação para verificar a eficácia da prática das autonomias administrativa, financeira e pedagógica na escola. Eu vejo que a administrativa e a financeira é o que mais dá desgaste, né? Dá muito desgaste porque a pedagógica, nós ainda temos o coordenador pedagógico dentro da escola, tem a coordenadora de núcleo, mas os demais nós não temos. Aí o que acontece? O gestor vem desesperado, mas eu devo tanto, eu não sei como vou pagar, o que eu vou fazer? Então, o gestor não fez uma planilha. A gente precisa, estou trabalhando, conscientizando, tendo bastante diálogo, eu acredito que o diálogo é uma das ferramentas mais importantes para o ser humano, mostrando a eles que a gente precisa, primeiramente, fazer uma planilha das prioridades. Se eu sei que o meu material é o papel e o de limpeza é os demais materiais, então a primeira coisa, quando eu recebo a minha verba, é sentar naquilo ali, fazer uma planilha para fazer aquilo ali, para eu não ficar depois desfalcado, né? Orientar os gestores nas diversas atividades de sua função, assegurando a melhoria da organização e funcionamento das unidades escolares. Bom, tem gestor que às vezes, eu não vou culpá-lo não, é porque às vezes é falta de experiência, porque ninguém fica bom em 1 ano, nem 2. A gente vai batendo na mesma tecla, analisando, fazendo reflexão, ação e reflexão nas atividades que você se desempenha todos os dias. Então o que acontece? Às vezes eu tenho 4 que eu brigo, é meu Big Brother. Eu ponho as professoras, você me colocou no paredão, eu falo, não, seja eliminada. Então, é assim, muito difícil. Porque você tem hora brincar, hora falar sério. Para que realmente elas possam sentir na pele que nós somos servidores pagos para prestar serviço para a comunidade. E não que a escola seja nossa. Então, às vezes, o professor diz assim, eu não vou fazer isso. Hoje, eu estou com um problema que uma diretora só quer abrir a escola às 13 horas. E os pais reclamam. Conversei com os gestores, todos estão abrindo 12h30, 15h, só tem uma que resistiu, que tem 6 anos, que ela trabalha dessa forma. Mas os 6 anos tem que ter modificação, porque eu não posso olhar só para frente, eu tenho que olhar a mudança, a transformação. Então, eu ainda estou trabalhando com ela sobre isso aí. Assegurar o cumprimento das obrigações dos gestores escolares, no que tange ao cumprimento de prazo, entrega de documentos na sede, participação nas atividades para as quais são convocados e tratamento com servidores, pais e alunos. Esse também é um desafio que a gente procura sanar, procura conversar em particular com eles, porque muitas das vezes o gestor, ele não tem o compromisso de fazer o trabalho junto com o seu secretário e junto com a sua coordenadora. Ele deixa apenas para ele. Porque quando eu gosto muito de fazer algumas perguntas para o gestor, para mim ver se ele está interagindo dentro da escola. Às vezes fala, quantos alunos você tem? Quantas turmas você tem na turma? Eles confundem as coisas, falam, olha, lê direitinho, organiza, que isso aí não está bom. Né? Então ali você percebe o que eles estão fazendo. E a maneira de recepcionar os pais também. Porque se nós, como eu disse para o gestor, se nós temos mais cultura de que alguns pais, nós temos que saber os recepcionar, saber conversar com os pais, para que os pais não saiam de lá e já chegam tão cansados, principalmente do alto da cidade, né? Eles já chegam tão cansados da escola, que às vezes, uma palavrinha assim, fica desse tamanho, eles começam a brigar. Coordenar os encontros da formação continuada para gestores de gestão nota 10 e periodicamente realizar encontros com pautas direcionadas às necessidades administrativas dos gestores escolares. Por quê? Um dia eu disse para a gestora, se você ficar pagando alguém para fazer o seu trabalho que eu faço, você não vai aprender. Porque a gente só aprende quando a gente se interessa. Então, como o Cristiane disse, os textos já vêm do Instituto Aristocina, porque às vezes muita gente critica esse programa. Eu acho o programa muito bom, muito válido, porque bom com ele, pior sem ele. Porque ele nos dá um norte, ele nos dá uma direção. Porque enquanto eu era gestora, por exemplo, em 95, os meninos faltavam, a gente nem procurava ir atrás. Deixa, graças a Deus, né? Nem tomava conta, era da mesma forma. Hoje, se o menino falta, vai diretor atrás, vai coordenador, vai professor, e essa criança tem que vir para a escola.
quem é eleitor, quem é alfabetizado, quem não é alfabetizado, a frequência do professor, dentre outras coisas. Então, é muito bom o programa. Não se esqueça que o Levi, o professor Levi, a dona estava fazendo, inclusive foi citado, né? Então, os que têm um critério mais eficaz. Eu gosto muito do programa também. Organizar as demandas das unidades escolares, encaminhando aos setores responsáveis e assegurando o atendimento. Por quê? Porque às vezes elas ligam para mim e dizem assim, mas eu estou cansada. Não vou mais trabalhar com aquele determinado setor, porque de lá não quer fazer nada. Não é que o nosso colega não quer fazer nada, porque tudo depende do outro. Então o que a gente faz? Eu ouço, sei que eu não vou realizar aquilo, satisfazer agora, porque eu sei que não dá tempo, mas eu passo para os colegas para ficar ciente e a gente pelo menos dá uma satisfação para nossos colegas de trabalho, né? Monitorar, acompanhar e avaliar a implementação do regimento escolar, da proposta do PDF, plano de curso e plano de aula nas escolas. Às vezes fala assim, mas isso é papel da coordenadora. Não é papel só da coordenadora. Assim como o gestor não tem mais só a parte administrativa, o coordenador também não fica sozinho, porque nós trabalhamos em equipe. Não adianta estar muito bonito o regimento escolar, a proposta, tem gente que paga o irmão para fazer o plano de aula, na hora não dá conta de executar, nós temos que ter um olhar holístico sobre isso aí, né, que é muito importante, porque a gente conhece pessoas que são dessa forma e nós temos que fazer acontecer. Porque não adianta fazer e engavetar, tem que acontecer todo esse monitoramento. Realizar ações de forma integrada e articulada com os segmentos do departamento pedagógico, acompanhando todas as atividades e ações pedagógicas. Acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos, frequência de professores e alunos, cumprimento do dia letivo por meio dos relatórios do sistema IAD. Então isso aí eu faço, e eu sou assim, quando eu quero uma coisa, eu gosto de fazer rápido. Eu nunca gosto de deixar fazer de última hora o que eu poderia ter feito antes, que pode vir um imprevisto. Então, como a Cristiane já disse, nós temos que controlar isso aí. Tudo bem, o sistema fecha, a mulher de Goiânia fica me passando e-mail. Você já terminou? Eu falei, Cristiane, que dia que nós vamos terminar o PAN? Nem fez o PAN, como que eu vou falar com essas professoras, com essas diretoras? Então, nós ficamos assim, que é muito difícil. Eu disse, eu não concordo muito se paga esse convênio até dezembro, então deveria fechar dia 31, pelo menos, de dezembro. Aí, quando a gente entra de férias, de recesso, já não tem mais, né, Cristiane? Aí é a secretaria parceira da escola. Mas eu sei que nós vamos procurar o meio para isso, porque não pode ficar dessa forma, né? Sabe que é uma questão burocrática. Assegurar que as unidades escolares coletem, consolidem e analisem os dados e pactuem as estratégias necessárias. Porque também não adianta eu só saber que a minha sala, que nós trabalhamos com rede. Então, qual a escola? Primeiro, para que eu realmente possa ter sucesso na rede, o diretor, ele está ciente que ele precisa ficar monitorando todas as salas de aula. Porque se eu tenho 3, 4 anos, eu tenho que consolidar. Eu fui incumbida de ficar com esse setor, né, que quando eu cheguei aqui, fui procurada pela Ana Paula, falando dos problemas que a secretaria enfrenta, né, em relação aos servidores que estão detestados, servidores que estão com problemas disciplinares. Daí, primeiro, eu falei para ela que a gente tem que agir dentro da legalidade, né? Primeiro, a gente tem que buscar o estatuto para ver o que respalda, qual o respaldo que nós temos, para que lá na frente a própria secretaria não vai responder um danos morais lá no judiciário, né? Então, assim, a gente tem que ter todo esse amparo legal para saber o que a gente pode fazer. Será um desmembramento do RH e do jurídico no nosso setor, porque o RH vai passar para nós o que a gente precisa, quais os servidores que estão nessa linha, e o jurídico vai dar esse amparo. Até mesmo o Dr. James vai nos auxiliar. E a gente está observando o estatuto, tem algumas falhas no estatuto. Por exemplo, lá no estatuto tem as transgressões, mas não tem as penalidades. Como que a gente vai agir como determinado servidor, sendo que a gente não tem o respaldo? Aí o que acontece? Vamos supor que tem algum servidor que já está tendo, já passou por advertência, aí depois, procedimento, vem o quê? A suspensão e depois a demissão. Por que tem demissão? Pode haver a demissão. Tem gente que pensa, eu vou fazer um concurso público porque eu vou ser respaldado, nunca vou ser demitido. É assim, não tem o estágio probatório, nós não somos avaliados, não tem depois aquele avaliação periódica do funcionário. É para quê? Justamente para isso, para analisar. O servidor público hoje, ele tem que ter
serviço de qualidade. Não existe mais na administração pública hoje um servidor que vem aqui só para ler jornal, só para estar aqui pegando o lugar de quem queira trabalhar. Hoje nós temos que ter eficiência. O doutor Levi ontem falou dos princípios que norteiam a administração pública: legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. A eficiência do servidor. Não é porque nós estamos na Secretaria de Educação que nós não devemos ser eficientes. Nós somos cobrados para isso, nós somos avaliados para isso. Então, eu até falei com o José Maurício sobre, José Maurício, no estatuto tem as transgressões, mas não tem a penalidade. Como que eu vou fazer isso? Estágio probatório. Quem analisa estágio probatório tem que ter o maior cuidado. Como que uma pessoa é 100% eficiente e lá na frente, passando 3 meses depois do estágio probatório, ela apresenta essa deficiência? Então, nós temos que analisar na hora da gente enquadrar esse servidor. A gente tem que ver se ele está realmente 100% prestando um bom serviço. Então, um dos objetivos é analisar casos específicos de servidores encaminhados pelo RH que se encontram de estágio por tempo determinado, que está contestado. Por que ele está de atestado 80 dias, 90 dias, 100 dias? Já viu lá a junta médica? O que ele tem? Aí nós vamos pegar esse servidor através do laudo médico e tentar fazer um vínculo com o IPARV e tentar ver se a gente tira ele da folha da secretaria e coloca para o IPARV. Se você é contribuinte do IPARV, é nessas horas que você precisa dele. Então, às vezes, tem casos de pessoas realmente que estão precisando ou de um auxílio-doença ou de ser aposentado. Às vezes, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria que está aqui tomando lugar, às vezes, que a secretaria poderia contratar outra pessoa. Identificar servidores que podem ser enquadrados em algum benefício previdenciário, como eu acabei de falar, objetivando desonerar a folha de pagamento da respectiva secretaria. A secretaria fica engessada, né, Ana Paula? Não pode contratar outro porque está pagando aquele que está aqui, que não está prestando serviço. E às vezes o IPARV tem que fazer esse trabalho. Às vezes a gente pode encaminhar para o IPARV, eu vou passar a saber, vou lá ver a lei do IPARV, para ver se a gente enquadra essas pessoas. Orientar gestores na solução de possíveis dificuldades na adequação de servidores com problemas de readaptação em função diversa de sua lotação original. Então, esse negócio também tem que ser observado, porque às vezes uma adequação, a pessoa, o médico falou, ela não pode trabalhar nessa atividade. Aí nós vamos tentar pegar essa pessoa e enquadrar ela em outra atividade. Aí a Ana Paula falou assim, mas aí eu pego essa pessoa que está dando problema aqui e levo para a secretaria de uma escola, por exemplo. Lá ela também vai fazer atividade repetitiva, mas às vezes na secretaria não tem, mas ela tem outra qualidade. Na escola ela vai poder prestar um bom serviço, um bom papel. Então a gente vai tentar fazer essa adequação. Dar respaldo ao RH na aplicação de possíveis penalidades ao servidor transgressor, respeitando sempre a proporcionalidade dessa penalidade. Eu não vou direto suspender uma pessoa, sendo que primeiro ela tem que ser advertida por 3 vezes, depois ela tem que ser suspensa e depois sim uma coisa mais grave. Nós não vamos estar aqui para penalizar somente, a gente vai estar aqui para ajudar a enquadrar essa pessoa, a mostrar para ela o papel que ela tem dentro da função dela, que ela é importante, que ela está aqui para prestar um serviço, não simplesmente para penalizar, mas a penalidade vai ser o extremo, a hora que não tiver mais recurso, né? A linha de ação é a realização de análise sistemática da ficha individual do servidor que se encontra afastado por motivo de doença, buscando a solução destes problemas. Buscaremos um intercâmbio com a Previdência do município IPARV para que sejam feitas avaliações de servidores que se encontram de atestado, a fim de uma possível adequação ao plano de benefício deste órgão, né? Para ver se tem um auxílio-doença, se tem uma aposentadoria que a gente pode enquadrar. Realização de assessoria ao gestor que necessita orientação em como lidar com servidores que apresentam problemas de indisciplina ou comportamentais, aplicando o Estatuto dos Servidores. É o caso que nós vamos atender já um servidor, né, semana que vem, porque ele já passou por várias advertências, ele está cometendo as mesmas infrações e agora foi colocado à disposição. O que acontece? A gente vai pegar, se a gente não trabalhar com esse servidor, ele vai chegar em outra unidade, ele vai continuar praticando as mesmas coisas, os mesmos atos, e a administração, no caso a secretaria, ela tem que ter esse zelo, porque vamos supor que lá na frente ele cometa uma falta grave, que vai para a mídia, ou que vai ocorrer assim, alguma coisa grave na sociedade, e nós fechamos os olhos e deixamos essa pessoa continuar fazendo o trabalho dela sem um respaldo.
Aí o que vai entrar? A psicóloga para nos auxiliar também. Às vezes ele já está com um desvio de personalidade e que ele não vai poder ser mandado embora, mas ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma adequação. E é isso que nós vamos tentar fazer, porque a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Que pode gerar problemas graves. Né? Até mesmo a gente está lidando com crianças, né? E aí a Carmen vai falar da parte do psicológico, né? De como que vai ser a ajuda dela nesse setor. De palestra, me deu um pouquinho uma apagada, mas eu estou gripada, só uma passageira. Tem que sentar no fundo, professora. Então vamos lá, psicólogo escolar, né? Eu sou do Departamento de Educação Inclusiva, iniciei aqui em 2009, né? Terminei a graduação no final de 2008, eu era efetiva comissionada, né? Mas como eu tinha já, né, prestado concurso e tudo, mas com muita ajuda do Levi, né, contribuição, agora eu sou efetiva, né? Psicóloga lotada na Secretaria de Educação. Então, o cargo do psicólogo escolar, né, conforme a ética do psicólogo, só pode somente ser focal e breve. Ou seja, né, não pode fazer atendimento clínico. Porque o atendimento clínico, somos a Secretaria de Educação, né, que pode contribuir conosco, com a Secretaria, né, é a Secretaria de Saúde, que pode contribuir com a Secretaria de Educação, o CAPES, né, o CAIS e demais, né, a promoção social também, né, que tem as psicólogas. Então, se nós trabalhamos em equipe, né, então o psicólogo escolar pode somente, como eu disse, focal e breve, nós não falamos atendimento, porque o atendimento, ele é clínico, nós falamos o quê? Avaliação. O psicólogo, o que ele faz, né, o escolar? Ele observa, faz observação, faz avaliação, pode ser mais de uma vez, igual acontece na educação inclusiva nas escolas, né? Não pode somente, são os alunos, mas também os com deficiência, né? Os alunos, né, ditos normais, os professores, gestores, porque já ocorreu muito caso de professores, né, que necessitaram de atendimento psicológico, mas assim, como é focal e breve, mas assim, teve que ser pelo menos assim uns 4 vezes na escola, né? Conversar com o professor, com o gestor umas 4 vezes ou 5 mais. Então houve casos assim de alcoolismo, de professor com alcoolismo, que foi encaminhado para o CAPS, com atendimento psiquiátrico. Houve caso de transtorno de pânico na escola, que já aconteceu, transtorno depressivo, ansiedade generalizada. Então tudo isso ocorre. Então não é que nós não podemos atender, né? Falar assim, uns falam atendimento, outros falam avaliação. Pode ser atendimento, né? Talvez igual eu vou trabalhar, né? Com atestado médico e igual a Lilian disse, né? O departamento jurídico e o RH junto, né? Então são 2 departamentos. Então talvez aquele funcionário, aquele colaborador, né? Está necessitando um atendimento. Então eu não posso ir lá só uma vez, né? Fazer aquela avaliação com ele, tem que ser 2 vezes, 3, 4, né? Para ver se ele pode ser encaminhado para o neurologista, pode ser encaminhado para o psiquiatra, encaminhamento fonoaudiólogo, então tem vários encaminhamentos. Então, o psicólogo escolar auxilia no comportamento humano de acordo com parâmetros científicos e sociais, acerca de técnicas de observação e de avaliação psicológica, pois as variáveis internas e externas podem influenciar o indivíduo por meio do convívio. É importante esclarecer que essas variáveis estão voltadas também para toda a rede de relações culturais e sociais, levando em conta professores, familiares e todos os demais envolvidos no processo. Porque também há casos que o pai, a mãe necessita de um atendimento psicológico, né? Então lá na escola ele vai feito tudo através de entrevista, reunião, palestra com os professores, palestra com os pais. Então o objetivo, né, que eu tenho, né, eu já tenho o objetivo do Departamento de Educação Inclusiva, agora juntamente, né, com o Departamento Jurídico e RH, coletar dados através de relatórios em relação às atividades realizadas pelo Departamento Jurídico, realizar atendimento focal e breve de acordo com a demanda e desenvolver capacidade de análise crítica e intervenção com a rede municipal de ensino e com as demandas sociais, que é a Secretaria de Saúde, né, onde tem
o CAIS, o CARES, que eu disse, né? Tem também a promoção social, tudo isso. A linha de ação. A orientação psicológica individual e em grupo. Pode ser somente com a pessoa, deixa eu terminar. Pode ser somente com a pessoa em grupo, né? Com 2 pessoas ou um grupo, né? Com demais, incluindo o professor, né? O funcionário, né? Desenvolvimento de trabalhos para melhorar o relacionamento interpessoal, a relação humana, a autoestima e motivação, que é realizado várias vezes em palestras, né? Encaminhamento de casos específicos que necessitem de acompanhamento clínico, que eu já comentei, psicológico ou psiquiátrico, neurológico e outros, e busca de soluções possíveis devido a conflitos internos que possam surgir entre os colaboradores. Porque às vezes aquele conflito, a gente pensa que é um conflito passageiro, mas aquela pessoa está necessitando do colaborador. Então, né, igual hoje, na hora do intervalo ali, já tem duas que falou, quero ser só a próxima cliente, né, para o atendimento psicológico. Então isso é muito bom, porque conflito acontece. O conflito, ele é negativo, mas ele pode ser positivo. Por quê? Porque é positivo, porque vai chegar a uma solução, né? Aquela intriga, aquele caso que está acontecendo familiar, aquele, né, acidente que ocorreu, aquela relação interpessoal com um colega de trabalho, então tudo isso acontece. Então já passou, obrigada. Bom dia. É um momento diferente, né? A gente aprende muito, a gente deve percebendo que a gente tem mais que aprender ainda, tá? E conhecendo também o trabalho que a gente muitas vezes imagina que a pessoa só passa no corredor e não faz aquilo tudo, tá? Algumas atividades são mais claras, outras ficam assim um pouco mais fechadas, né? Dentro da sua sala, com o seu próprio arquivo, o seu próprio programa, né? Essa plataforma muda, ela conversou muito esses dias. Então ela estava muda aí, mas agora ela apareceu. Tá? Mas eu gostaria de iniciar a apresentação do nosso trabalho, primeiramente agradecendo, tá? Principalmente ao professor Levi, que deu a oportunidade para a gente estar aqui trabalhando. Tá? E em segundo lugar, tá, o pessoal que trabalha diretamente comigo. Né? Porque sem eles eu não faço nada. Tá? E em terceiro lugar, todos vocês que são nossos colegas aqui de trabalho, que sempre eu tenho percebido um ambiente agradável de a gente trabalhar, tá? Como o pessoal falou aqui que talvez em outro lugar ganhava mais e tal, mas eu estou satisfeito aqui, tá? Então eu gostaria de continuar por enquanto até acontecer, né? Tá? Então poderia até ganhar mais também, mas tá, né? Então podemos melhorar um pouquinho aqui também, talvez, né? Tá? Mas vamos, tá? Diretamente comigo trabalha a parte da alimentação escolar. Né? Então, qual que é esse objetivo da alimentação escolar? Acho que é uma coisa antiga, todo mundo sabe, mas tem alguns detalhes que a gente pode estar contribuindo. Né? Acompanhar os recursos financeiros destinados ao programa de alimentação escolar, dar suporte de logística, assistência técnica e nutricional para as unidades escolares. Então, hoje nós temos aí no nosso quadro 2 nutricionistas, né? E 2 estagiários, tá? Também se formando no curso de nutricionismo. Né? Então, nós temos já uma equipe técnica já que consegue dar esse apoio aí, tá, às unidades escolares. Bom, garantia de alimentação de qualidade, isso não tem que questionar. Tá? Não tem que questionar, então isso aí nós temos feito aí alguns treinamentos, tá? Que ali foi um treinamento que a equipe fez com os componentes, né, que trabalha diretamente com a merenda, que é as merendeiras, que é a realização de palestras com visitas à promoção de educação, alimentação e nutrição. Então, por exemplo, as nutricionistas, elas visitam as escolas de tempo em tempo. Né? Certo? Então, é até interessante que tinha até colocado uma rota, mas o que acontece? Muitas vezes você está bem na escola, mas só no período matutino. E não está bem no período vespertino e nem no noturno. Então, é uma coisa que a gente está tendo que renovar já isso, e aí mudar esse cronograma, porque muitas vezes o nutricionista foi lá, na minha nunca veio aqui, nunca veio aqui, né? Não conheço, né? Então a gente teve que alterar isso, né? Apoio ao CAI, porque muitas vezes as pessoas entram nessa atividade, que é um órgão de extrema importância, que esses conselhos escolares eu até costumo brincar o seguinte, tá?
eles são tão importantes, né? Se a gente mandar a gente voar, a gente tem que perguntar que altura, né? Porque é eles que decidem, né? Então nós temos que dar total apoio para eles terem informações para ver o trabalho da gente e também avaliar o trabalho da gente para poder contribuir, né? Visita periódica, então, eu já falei, disponibilidade de verba para a complementação da alimentação escolar. O ano de 2012, acho que foi um ano muito promissor, porque pela primeira vez no meu conhecimento, nós conseguimos complementar a verba da alimentação escolar. A verba da alimentação escolar nas escolas já está como se fosse os meninos um pouco maiores, não das creches, né? Então ela veio a ser complementada diretamente na conta a partir do ano de 2012 no município de Rio Verde. Então nós complementamos com 33,33%, tá? Que é para ajudar a melhorar a merenda escolar na nossa rede. Então isso nós conseguimos. Tá? Automaticamente elaboração de cardápios, que isso tem que ser feito por quem? Por uma pessoa capacitada. No caso é quem? Os nutricionistas. Né? Então nós fazemos isso. Tá? Também acompanhamos a aquisição de gêneros alimentícios, que este ano nós vamos ter uma inovação muito grande. Tá? Hoje está marcado já a próxima licitação, vai ser uma licitação muito grande, em torno de 2 milhões e poucos de reais. Tá? Então é até interessante divulgar isso. Quem tem alguém que trabalha no comércio, que tem interesse, então vai ter, no município de Rio Verde vai ter 2 milhões para comprar de merenda. Tá? Agora eles têm que querer vender para a gente. Tá? E uma outra coisa também que nós conseguimos implementar agora vai ser a amostra. Então o pessoal vai lá, para participar, vai ter que trazer a amostra, aquilo é que eu vou fornecer. Certo? Então é uma maneira já de melhorar a qualidade dos produtos recebidos. Tá bom? A realização da chamada pública na agricultura familiar. Bom, os municípios do Brasil, eles são obrigados a cumprir pelo menos 30% do recurso que ele recebe da FNDE na agricultura familiar. Bom, 17% dos municípios do estado de Goiás conseguiram fazer isso. Nós estamos no meio, nós conseguimos 31 e alguma coisa por cento. Então já é um benefício que nós conseguimos, mas é um trabalho que já vem feito há um bom tempo, né? E a agricultura também está ajudando para a gente conseguir adquirir esse material. Tá? Acompanhamento dos recursos oriundos do FNDE e FME por meio de recebimentos aqui de prestação de contas. Então também nós temos que pegar, damos o dinheiro para as escolas, entrega para elas, gasta, depois recai conta para a gente não gastou a prestação de contas, que é uma coisa muito detalhada. Tá? Temos que fazer o quê? Prestar conta desse montante tudo para o FNDE. Bom, fazemos isso. Tivemos a oportunidade aí de participar de alguns fóruns em São Paulo, em Campinas, tá? Aqui mesmo em Goiânia, tá bom? Aqui nós temos uma foto de uma capacitação do pessoal da merenda com o pessoal do CAI pelo SECAM de Goiânia. Ele foi um curso que nós mesmos realizamos aqui lá no espaço cedido pela FARC. Bom, essa parte de organização dos lanches aqui também faz parte da merenda, tá? Agora um ponto que eu acho interessante que nós estamos aí trabalhando para melhorar. Assessoria técnica aos gestores quanto à elaboração de prestação de contas. Quem que é gestor, tá, já foi, né, que acompanha aí, muitas vezes quando fala de prestação de conta, parava o diretor, o secretário e mais alguém ali, parece que é um bicho de 7 cabeças, tá? Fica parecendo a gente quando vai apresentar para muita gente, pegar a mão gelada, né? Tinha medo, é uma coisa complicada, né? E chegava, as pessoas tinham uma certa dificuldade, um fazia uma apresentação de um modelo, outro de outro, então está procurando padronizar para facilitar, que é uma coisa corriqueira, normal. Comprou, está aí a nota, prestou conta, acabou, tá? Então, evitar o quê? Facilitar a vida do gestor também. Bom, quais as dificuldades que nós encontramos nesse setor? Tá bom? Processo moroso em se creditar os recursos devido ao FNDE nas contas dos conselhos escolares. Tem hora que esse negócio demora, tá? Eu já ouvi chamado de sistema. Não anda. Tá? Não anda. O dinheiro chega, o processo inicia. Eu acredito que o pessoal que mexe com isso da contabilidade, ao falar assim, merenda escolar, já até estão no ruim. São 72 processos. Fazer todo aquele caminho que o Asa falou aqui para vocês, né? Então aquilo lá vai e volta, não sai, tá? Aí a gente tem que ficar acompanhando, né? A Daniela tem que ficar ligando, por favor, me ajuda, tá, vai faltar, mas até hoje não faltou merenda nas escolas, tá? Pela minha informação não faltou, né? E muitas vezes acontece alguns casos, dos 70 e poucos
a escola que nós temos, né, tem alguns gestores ainda que carecem de informação para fazer um trabalho rápido. Muitas vezes pela informação pouca que ele tem, pouca experiência, começou agora, tá? Mas a gente tem umas pessoas com facilidade, outras com mais dificuldade. Então ainda nós encontramos esse probleminha aí que pode ser melhorado. Tá bom? A parte de informática, essa parte de informática não é a parte didática da informática, né? É a parte de manutenção, tá? É a parte de reposição. Então, desenvolve um trabalho de atender a necessidade da educação na área de informática, prestando apoio técnico nos laboratórios, secretaria, escolares e outros espaços educacionais. Então, esse computador aqui, ao estragar, vai para lá, né? Ao que der um problema aqui, vai para lá. Então, toda essa parte, tá? Nós temos mais de quase 2.000 máquinas hoje da Secretaria Municipal de Educação. É uma quantidade muito grande. Tá? 2.000 máquinas é uma quantidade significativa. Continua? Tá? Então ele presta serviço aqui nos laboratórios, né? Na Secretaria das Escolas, né? Então hoje, tá? Essa parte de informatização de vários sistemas das escolas, então a informática é fantástica quando funciona. Quando não funciona, aí o negócio, tá? Atrapalha tudo. Então necessitamos disso aí, tá? Dificuldade que é hoje. Quando a gente iniciou, acho que tinha um ou nenhum laboratório de informática funcionando em 2009. Hoje eu coloquei 50 porque é a conta redonda, mas é mais, é 52, 53. Tá? Então, no mínimo tem com 5, né, máquinas, 10 máquinas aí por aí afora. Né? Outra dificuldade que nós temos é reposição de equipamento. Porque eu não sei o que vai estragar no computador e eu não tenho como colocar no estoque aqui tudo que for estragar aqui, pegando a pessoa. Não, isso aqui é só pegar e trocar. Aí eu tenho que comprar. Aí de comprar entra naquele processo. Tá? Que muitas vezes desenvolve. Continua. A parte de jardinagem, tá? Então, a parte que hoje nós conseguimos já implantar também várias substituição da grama que era normal ou capim por grama esmeralda, vai passar, né? Então jardinagem, plantio, organização, a limpeza da escola mesmo, né? Bom, principal dificuldade hoje é a chuva, né? Porque chove, a grama cresce rápido e tem hora que fica feio, né? Então, e o que acontece? Tem um grande número de pessoal para atender agora, depois na época fica ociosa, tá? Outro problema que eu tenho também é a manutenção dos equipamentos, por quê? Eu não sei o que vai estragar, não tem como eu deixar no estoque as peças. Bom, aí a hora que estraga, eu preciso mandar para o quê? Para a manutenção. Manutenção aí tem que ver qual a peça, tá? Faz orçamento, empenha, paga, liquida, libera a máquina e envolve, tá? A parte do almoxarifado, que é receber o material, né? E divulgar o material, entregar nas quantidades e nos dias corretos para atender principalmente o que? A parte da alimentação escolar e também a parte o que? De limpeza das sementes, né? Então, só voltando ao difícil, porque muitas vezes adquire, faz a licitação e tal, é para entregar assim quinta-feira. Aí não entregou, eu tenho que mandar o carro, talvez a empresa buscar, ou eu tenho que precisar atender, lá em Goiânia buscar o material. Tá? Mas estamos atendendo, né? A questão do PEDEM que a gente acompanha também, que é o dinheiro que vai para a escola resolver seus problemas pequenos. Tá? Beleza. Então, é isso aí, pode passar. Né? Dificuldade, orçamento. Tá? O que é orçamento? Eu não sei qual que eu vou poder repassar e que dia que eu vou passar. Tá? Depois desse orçamento liberado, olha o outro problema que eu tenho. Processo moroso para repasse dos conselhos escolares. Hoje é que dia? 28. Eu passei com as datas do valor certinho, o departamento apropriado, dia 9 de janeiro, o repasse. Tá? Até hoje, acredito que não chegou na conta da escola. Então, isso é uma dificuldade que nós temos, tá? Desse processo de jeito, tá? Moroso, que muitas vezes não posso fazer esse compromisso com a escola. Não, a escola pode fazer que dia tal está na conta. Eu já fiquei mentiroso várias vezes. Então eu estou procurando, tá? Que bom, né? Certo? A questão do mobiliário, tá certo? Acompanhamento do mobiliário, que eu acho que isso aqui é importante, que eu vou precisar de uma ajuda dentro do possível para colaborar. Então, dona Judite, se vocês puderem, eu já agradeço. Tá? Mas é uma questão um pouco complicada. Então, vamos aqui, ó. No futuro que nós poderíamos estar trabalhando para evitar, porque o que acontece? Eu tenho matutino, eu tenho ensino infantil. Vespertino eu tenho fundamental.
Aí onde que eu coloco a criança sentada com os pés no chão, depois do outro lado fica com a caixinha do ar. Né? Se for o inverso, tá? Fica um pouco desconfortável. Então isso, tá, é um detalhe que a gente poderia tentar sanar no futuro. Hoje, por exemplo, não tem como resolver esse problema. Né? Isso pode ser resolvido no ano que vem. Tá bom? Beleza? Tá. Então aqui, ó. Outra dificuldade que eu tenho é a manutenção da obra, manutenção. Muitas vezes eu tenho o quê? O pessoal faz o serviço, mas não tem papel para receber o serviço. Não tem como eu contratar. Não, eu sou bom, conserto a cadeira com a beleza. Mas não tenho papel para me pagar aí depois. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem aí, que a gente já vai estar sanando também. Tá bom? Outro detalhe também é que a gente tem, por exemplo, 4.000 carteiras doadas pelo FNDE. O dinheiro está na conta do município, né? Agora tem a parte burocrática para a cadeira chegar debaixo da bunda das crianças aí, para ficar bem confortável. Esse processo aí tá, tem hora que demora um pouquinho, né? Bom, obrigado. Tá? Gente, a minha maior dificuldade é essa agora, gente. As montas geladas, o que está rolando. Você viu que essa rompante aí nos corredores, mas não sou nada. Já desligou a Super nervosa, mas eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Nós temos lá no nosso departamento, eu tenho uma equipe que é uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, a Maria das Dores, que é a coordenadora, a Marília e a Mília. A Mília faz o trabalho interno, a Marília e a Marinha, elas tomam conta dos núcleos, que é dividido em 2 núcleos, né? Nós temos 12 creches, 12 CMEs e 2 creches. E uma EMEI que nós tomamos conta do caminho da vida também. Então, gente, isso aí é nossas belezas, nossas maravilhas, né? Nossas crianças, que a gente procura fazer um trabalho para ajudar. Então, o objetivo, gente, eu estou tão preocupada em falar que eu acho que eu vou ler bem rápido, eu queria falar mais das atividades. Então, lá, gente, assegurar a criança de 0 a 3 anos uma educação de qualidade, garantindo à criança acesso a processo de apropriação, renovação e articulação de conhecimento e aprendizagem de diferentes linguagens, assim com direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, brincadeira, à convivência, à interação com as crianças, conforme o artigo 8º, resolução número 2 de 2011, do Conselho Nacional da Câmara de Educação Básica, considerando a importância das interações e das brincadeiras no processo educativo das crianças. Priorizamos, assim, o cuidar e o educar, oferecendo um atendimento de qualidade por tempo integral, oportunizando a exploração do universo lúdico para desenvolvimento integral das crianças. Então, é bem profundo, né, gente? As atividades. A elaboração da proposta pedagógica, da nossa proposta pedagógica básica, dos conteúdos capítulos, se alguém quiser musear, dar uma olhadinha, né, está à disposição de vocês, para vocês entenderem melhor. Bom, acompanhamento, a elaboração da proposta de conteúdos básicos da educação infantil 0 a 3 anos foi elaborada pela Miriam, nossa equipe de coordenadores do nosso departamento. Acompanhamento e execução da proposta pedagógica das unidades. É os núcleos. O núcleo da Marinha toma conta de 8 creches e a Marília toma conta de 7, né? Então, elas acompanham a execução da proposta aí, né? O aperfeiçoamento, aí vem o aperfeiçoamento da prática pedagógica das educadoras. É através dos encontros pedagógicos. No encontro pedagógico nós trabalhamos a arte, a música, a reciclagem de material. A gente faz material didático, sucata, né?
Então esse trabalho aí, a gente palestra, né, com o corpo do bombeiro, então está sempre trabalhando assim, fazendo uma formação continuada com as meninas, com as nossas educadoras, dentro do possível. Aí vem a criação de procedimento para acompanhamento da qualidade do processo pedagógico e seus resultados. Através da ficha de avaliação, que nós fazemos uma ficha de avaliação para a educadora estar avaliando a criança, né? Essa avaliação, e tem a ficha de avaliação dos pais. Dentro dessa ficha de avaliação vem o atendimento do pai na creche, vem a parte de alimentação, ele vai avaliar o trabalho da creche, como está a alimentação, a higiene, né, a estrutura do prédio, ele vai estar respondendo aquele questionário. E com o resultado desse questionário aí, nós fazemos o quê? Nós sentamos com a gestora e vamos olhar a parte positiva, elogiando, e a negativa nós vamos montar novas propostas, novas estratégias para poder sanar aquela dificuldade. Então o pai vai respondendo a ficha, dentro daquela ficha nós temos tudo de avaliação. E graças a Deus, com essa ficha, gente, eu tive assim, um conhecimento do pai. Da parte importante, o que o pai fala. E essa ficha, ela é feita pela nossa equipe. A diretora, a coordenadora fica ao lado. Nós chegamos, entregamos e o pai escreve, ele não precisa pôr o nome, ele precisa se identificar. Então ele vai avaliar o trabalho da creche. E depois a gente reúne e faz um levantamento dos pontos positivos e negativos. Aí vem a parte a mais importante, gente. Apoio todas as ações, articulação do desenvolvimento municipal de educação de Rio Verde. Então, é o acompanhamento das reuniões do Conselho Escolar. Muito importante, eu acompanho a Helena em todas essas reuniões. Por quê? Porque eu quero familiarizar mais com o pai e dar um suporte para ela. Porque vocês viram ela falando que o pai não quer, o pai acha que não precisa, então eu vou junto com a coordenadora para dar, pai vem, o conselho é bom, o conselho é isso, e ajudar ela nesse trabalho, porque é importante, né, o pai na creche. Olha, estabelecer ações de fortalecer o apoio da família. Gente, a família na creche, ela tem que andar assim. Quando ela está assim, não vai ter. Por quê? Porque lá na creche nós fazemos um trabalho que tem que ter uma continuidade em casa. O menino está vai passar pelo processo de usar o vaso. Então, nós fazemos um trabalho lá, a mãe tem que dar continuidade em casa. A escovação tem que dar continuidade em casa, né? E todo o nosso trabalho tem que ser. Por que nós precisamos do pai e da família junto? Né? Para poder a gente estar fazendo esse trabalho aí junto, porque é uma continuidade. Você vê, os bebês ficam o dia todo com a gente. E essa família aí, gente, o que nós fizemos também? Projeto, a minha família venha brincar na creche, né? Aquele projeto que nós fizemos, levamos o pai a participar de oficina, o pai brincar de roda, mas a mãe fazer material pedagógico. Então o pai foi para a creche acompanhar aquele trabalho nosso. Então foi feita a culminância do projeto, muita gente conhece, está aí, foi passado, né? Então a integração do pai na creche. Interagir com as demais secretarias. O que é isso, gente? Eu preciso de me interagir com outras secretarias. Secretaria da Saúde. Preciso do pediatra, buscando o pediatra, levando na creche, cuidando do bebezinho que tem um grupinho lá que está com a feridinha. Então a gente entra lá em parceria com a Secretaria da Saúde, traz o médico, faz a consulta, pega o remédio, reúne o pai e faz aquele trabalho com o pai para quê? Ele continuar usando a pomadinha em casa e nós usamos na creche. Então o pai tem que estar sempre cuidando. E outra coisa, as principais dificuldades. As principais dificuldades, igual eu concordei com os colegas, não é dificuldade, é momentos, né, assim, coisas que vai se resolver, né? Então, a falta de contratação de funcionário para completar o meu quadro, falta pouquinho para me terminar de completar. Né? E o doutor Levinda vai dar de presente para nós uma recreadora, uma educadora, que vai ser o suporte, uma de manhã e outra tarde. Com esse suporte, nós vamos resolver nossos problemas. Né, Paulo? Falta pouquinho para nós terminar. Olha, esse quadro aí, gente, é fundamental para nós estar com ele completo, para poder sanar essa dificuldade.
Olha, a falta de comunicação do trabalho, dos departamentos. Gente, isso aí também é muito importante, né? A dona Zé, você fala, Olinda, onde você vem falar creche, você entra na porta e entra lá dentro, é seu lugar. Tem hora, gente, que não dá tempo de eu procurar onde que tá minhas creches. Eu chego e aqui, ó, reunião do secretário. Mas, gente, vocês têm reunião aqui hoje? Sobre o quê? Não dá conta, né, gente? Então, essa comunicação precisa dessa comunicação. Então, a falta de... veio 3. Aquisição do material pedagógico, a manutenção, em tempo hábil. Quando eu brinco com as minhas falas, gente, quando o uniforme chegar, nosso bebezinho tem 18 anos. Por que ele tem 18 anos? Vocês viram lá? Vocês viram o Joirã e o menino do povo falando, gente, como é que é a história? Agora, gente, eu sei, depois dessa reunião, eu sei falar com as diretoras, com as mães, o que está acontecendo. Ontem eu falei com o menino, meu filho, cadê os colchonetes? Olha, tem uma recreadora que está com o bebezinho no braço, não tem onde deitar o bebê, ela está segurando o bebê. Você vai ter que lhe ajudar a segurar. Ainda brinquei com ele, né? Então ali no colchonete não chegou. Então, aonde eu pôs esse bebê? Né? Mas isso aí vai ser resolvido. Gente, a estrutura das creches. Gente, creche, nossa, não é de primeiro mundo, não, mas nós temos creches boas, bonitinha, o vasinho pequenininho, já tem tudo bonitinho. E as demais, nós vamos completar agora. Quem vem aí, hoje o prefeito ainda deu uma entrevista lá, falando de creche, quando fala creche eu abro o ouvido, né? Então, gente, aí vai ter estrutura, adequação do mobiliário, aquilo que o Levi falou, o armário está podre, o pé, nós vamos tirar e jogar fora, né? Então, isso aí é o meu trabalho. Gente, outra coisa, às vezes eu não fico só vendo pedagógico, eu não sei nem o que é que eu faço. Porque quando não tem quem leva colchonete, eu ponho na como vou levar. Quando não tem o remédio, eu vou atrás do remédio. Então eu faço assim, eu sou meio uma utilidade, eu não sei onde eu quero os doutores, não sei onde eu mas o importante é que nossas creches estão aí, a gente está fazendo um trabalho. Quase o Costa Filho não fala do nosso nome. A única vez que ele falou, na tua feridinha que saiu, essa feridinha, quando surge uma, eu já pouco arrumadinha. Lá não vai ter mais, né? E o restante, gente, eu só tenho que agradecer essa equipe maravilhosa que falou tantas suas funções. Agradecer o professor Levi, né? Porque, como se diz o outro, a gente faz um trabalho, eu faço esse trabalho, gente, porque eu amo o que eu faço. Eu não sei que esse aqui, eu espero que esse vai ser meus últimos 4 anos, que eu quero despedir, né? Eu não quero mais mexer com a educação, eu quero quietar. Porque eu já estou de idade, e nervosa, complicado, não, eu vou quietar. Se deu educação, a gente estuda um livro, escrever um livro, eu já posso escrever um livro dessa realidade aqui, gente. Porque isso aqui para mim foi uma experiência maravilhosa que eu tive dentro dessa educação, e eu já posso escrever um livro. Tem muita história para contar. Bom dia a todos. Meu nome é Emerson, acho que vários de vocês me conhecem, vários não, mas eu trabalhei o ano passado na infraestrutura. E este ano eu fui convidado para fazer a gestão do transporte. O transporte escolar, o transporte da própria secretaria, e vamos falar um pouco sobre o transporte, né? Ele é responsável pela locomoção de pessoas e objetos e várias outras coisas, né? A área de transporte da Secretaria Municipal, ela conta com veículos próprios e terceirizados, que são esses que estão embaixo e outros que são locados, que a maioria são as combis, os micro-ônibus, os ônibus, uma frota própria com 9 veículos e uma terceirizada aproximadamente 150. Eu acredito que tem até mais, mas os números levantados são aproximadamente 150. Administrada pela Secretaria Municipal da Educação. E isso é uma força que nós temos. Eu tenho observado o que acontece. O Compras, por exemplo, ele tem que sair daqui várias vezes para ir lá na prefeitura resolver o problema.
Nós não, nós temos tudo aqui. Com o telefone eu ligo para o motorista e falo, ó, fulano de tal vai pegar um aluno lá na fazenda tal, eu já mudo a rota dele. Ah, temos mais um aluno para pegar em outra região, eu já pego e resolvo. Né? Uma ponte quebrou, ligo para prestador de serviço. Gente, tem uma ponte assim, vamos ter que substituir, um veículo com defeito. Então, como ela é administrada aqui, o poder de decisão é muito forte, é muito rápido, a agilidade é excelente. Próximo. Fraquezas. Temos fraquezas, dificuldade no acompanhamento das mudanças que acontecem frequentemente, gerando despesas acima do necessário. Essa dificuldade seria o quê? Hoje nós temos um aluno numa fazenda tal, amanhã aquele aluno não está lá. Né? Só que o motorista jamais vai me avisar que ele vai deixar de pegar aquele aluno. E aí, como eu já tracei a rota, ele passa lá e às vezes nem passa, não me avisa, mas ele está recebendo. Né? Então essa é uma fraqueza que nós temos. Ameaças. Envolvimento com um grande número de pessoas que não estão preparadas para prestar um serviço de qualidade. Essas pessoas, a maioria são o quê? Os motoristas. Motoristas, muitos são preparados, que já tem muito tempo, que trabalham naquele ramo, mas motorista troca todo dia. Todo dia troca um motorista. Sempre que eu abro a planilha, vamos ligar para um motorista para pegar um aluno em tal lugar. Não é aquele motorista. Aí eu ligar lá na prestadora, quem que é esse motorista? Agora é fulano de tal. Ele está preparado para dirigir, primeiros socorros, vai trabalhar com aluno, né? Com pai de aluno, não está preparado. Isso aqui é uma grande ameaça para nós. Metas. Agora são várias metas. Otimizar horários e rotas, criando uma programação de horários para uso dos veículos servidores internos. Aí somos nós, né? Toda hora chega um lá, eu quero ir na prefeitura. Acabou de sair uma para a prefeitura, chega outro, eu quero ir na prefeitura também. Que bom, né? Vamos esperar ele chegar e você vai de novo. Quer dizer, se reunirmos, se organizarmos, né? Isso aí, cada setor vai me passar dificuldades, vão me falar o que está acontecendo, para a gente poder organizar isso da melhor forma, para evitar isso. Né? Às vezes, o próprio departamento, um tem que ir, o outro tem que ir, mas como não comunicou, um acabou de sair, o outro tem que ir também. Isso aí gera custo, perdemos tempo, né? Renovação de frota própria e terceirizadas, visando obter veículos mais novos, proporcionando maior segurança e comodidade a alunos e servidores da própria secretaria também. Frotas novas, todo mundo gosta de andar no carro limpinho, carro novinho, né? E com isso também evita oficina, né? Evita de a frota estar defalcada, porque tem um carro na oficina, outro está quebrado. Então essas frotas novas são importantes e essas terceirizadas também tem lei que rege ano de Kombi, de micro-ônibus. Isso aí a gente vai puxar, quanto mais novo para o nosso lado, melhor. Menos problemas vamos ter. Implantar rastreamento para frotas escolares, visando maior controle e melhor custo-benefício. Esse é uma meta que eu quero bater bastante o pé, para ver se eu consigo o mais rápido possível. Já para evitar a questão de o motorista estar lesando nós. Fala que está pegando o aluno e não está. Não, com esse rastreamento, ele é bem claro, né? Se o motorista percorreu, ele recebe. Se ele não percorreu, então, cara. E o custo-benefício, por quê? Ele é um aparelho, ele é um custo não muito elevado, mas a economia se paga muito rápido. E também vamos ter bastante benefício também em relação um veículo que quebra lá na zona rural, daqui da minha sala eu sei que ele está quebrado lá. Já posso estar avisando, posso estar pedindo um reforço, então isso aí vai ser excelente.
Treinamento para os motoristas quanto ao relacionamento com pais e alunos. Aquele problema lá que eu já tinha relatado, né? O motorista entra hoje, mas ele não está treinado. Não está treinado, ele briga com o pai, briga lá, eu não vou pegar o seu menino lá na fazenda não. Né? Vou abrir colchete para pegar isso não. E às vezes é só conversar. Você chega lá, você fala com o pai e tal, o pai faz o esforço dele, faz o papel dele e resolve o problema. Né? Orientar os pais quanto os pontos de embarque e desembarque em relação ao horário a serem cumpridos. Direitos e deveres. Os pais têm seus direitos, mas também têm seus deveres. A maioria dos pais, eles querem que pegue o aluno lá dentro da porta. Quer que bata lá na porta, espera o aluno. E isso é problema. Então o que nós vamos ter que fazer? Ir lá, conversar com os pais, passar um estatuto para eles, né? Orientar eles mais a respeito disso, para nós não termos questão de ônibus que chega atrasado, porque esperou o aluno que não estava na hora no ponto. Então isso aí tem que ser orientado os pais. Conclusão, levar um transporte de qualidade aos alunos da zona rural. Né? Por quê? Um grande foco que nós temos é a zona rural. Né? E esses alunos, se vocês foram perceber, é o futuro. Né? Porque antigamente, quando os alunos deixaram de estudar, né? Hoje eles são muitos até analfabetos, porque não teve essa oportunidade. E hoje o município oferece, né? E que cada dia vai estar melhor. Então a conclusão é essa aí. Depois eu vou procurar vários de vocês, até questão de organizar horários, questão de orientar esses professores, né? Esses motoristas. Então eu vou estar aí procurando vocês, vou precisar da ajuda de vocês, né? Para a gente estar fazendo um trabalho em cima disso aí. Até mais, muito obrigado.